Olá, querido irmão, olá, querida irmã, bem-vindo para esta temporada maravilhosa do estudo das profecias. E este é o segundo episódio. No primeiro tema, nós falamos sobre os símbolos proféticos, aprendemos a como interpretar, a como estudar as profecias de forma prática, rápida e, acima de tudo, de forma espiritual. Que Deus possa abençoar. Vamos orar para buscarmos a presença do Espírito Santo neste tema segundo, que será fantástico. Amado Deus, amado Pai, o louvamos por mais uma chance. Estamos aqui para estudar a palavra profética. Queremos, Pai, o Santo Espírito para nos guiar em toda a verdade. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O nosso tema para hoje é o código profético que os reis da terra odeiam. Qual é esse código profético que os reis da terra odeiam? Quero começar esse tema falando de um homem que revolucionou a história, um homem famoso na história, Adolf Hitler. Ele falou o seguinte certa vez: hoje eu governo a Alemanha, amanhã eu governo o mundo. Uau! Palavras ambiciosas deste homem. Hoje eu governo a Alemanha, amanhã governo a Europa e o mundo. Só que Adolf Hitler tinha uma serva que era cristã. E com muito respeito, ela tinha que se aproximar com muito respeito e falou: Senhor, vejo que estás procurando unir a Europa, estás procurando unir o mundo, governar o mundo. Mas existe uma profecia bíblica que diz que isso nunca mais aconteceria. Adolf Hitler, ao invés de acatar a este conselho, apenas falou, lemos aqui, ele falou o seguinte: para o meu povo, não precisamos nada de Deus. Não pedimos nada a Ele, exceto que Ele possa nos deixar em paz. Existe um código profético que os reis da terra odeiam. Queridos irmãos, vamos fazer uma viagem profética aqui. Daniel, capítulo 2. Mas importa dizer que o livro de Daniel é um livro da vitória de Cristo. Sim. O capítulo 1 começa parecendo que Satanás está a vencer, mas no final do capítulo, Deus sai vitorioso. No capítulo 2, parece que Satanás está a vencer. No final do capítulo, Deus sai vitorioso. Capítulo 3, quando é construída aquela estátua, parece que Satanás está a vencer, está a ser adorado. No final, Deus sai vitorioso porque ele prova que é o único Deus digno de adoração. No capítulo 4, até o final do livro de Daniel, Deus sai vitorioso no final. É possível que você neste momento esteja passando por uma situação difícil, uma situação de derrota. Permaneça firme, porque no final, Deus é quem sai vitorioso. Daniel, o livro de Daniel. O livro de Daniel começa com a invasão do rei Nabucodonosor à cidade de Jerusalém. E a história nos diz que nessa invasão, o rei Nabucodonosor levou 1469 utensílios sagrados do Templo de Salomão em Jerusalém para a casa do seu deus Marduk, na Babilônia. Muito tesouro. A distância de Jerusalém para a Babilônia era de aproximadamente 1.500 quilômetros. Eles tinham que caminhar a pé, levando aproximadamente 2 meses para chegar até lá. E a Bíblia nos diz também que Nabucodonosor mandou que levassem alguns jovens da linhagem real, jovens sábios, que pudessem servir na corte de Babilônia. E entre esses jovens, essa multidão de jovens, a Bíblia destaca 4 com os seus próprios nomes: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Quando chegaram na Babilônia, esses 4 jovens, em especial, passaram por sérias provações, sérias tentações. Uma das primeiras tentações foi a mudança dos seus nomes. Mas como assim? É que os judeus davam o nome consoante ao caráter que eles gostariam de ver em seu filho. O nome não era dado de qualquer maneira como hoje. Por exemplo, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Dan, que é juiz, e El, que é Deus. Sabiam que o nome de Deus é El?
Muitos nomes que Deus usa. El Shaddai, El Adonai, El Elyon. Este nome El é típico para Deus. Mas Daniel teve seu nome mudado para Beltesazar. Beltesazar significa Bel protege a vida do rei. Bel é um deus babilônico. Ananias significa Jeová é gracioso. Jeová é gracioso. Mas ele teve seu nome mudado para Sadraque. E Sadraque está relacionado ao deus Aco, que é um dos deuses da Babilônia. Misael significa aquele que pertence a Deus, mas teve seu nome mudado para Mesaque. E Mesaque está relacionado com o deus Marduk, babilônico. Azarias significa Javé é gracioso, ou Jeová é gracioso. Teve o seu nome mudado para Abednego, nome bonito. Abednego, que significa servo do deus Nabu. Mas outra tentação que eles enfrentaram, ainda estamos no capítulo 1 de Daniel. Outra tentação foi a tentativa de mudança do seu cardápio. A Babilônia era uma nação pagã. Eles podiam comer tudo, com sangue no prato, coisas que eles, como judeus, não comiam. Mas eles preferiram seguir o regime de Deus na criação. Por que eles não pediram frangos? Por que eles não pediram alimentos puros, biblicamente? Eles pediram a alimentação original. E Deus honrou a fidelidade desses jovens, concedendo o quê? Sabedoria, inteligência, e a Daniel concedeu o dom de interpretação de sonhos. Ele se tornou o profeta de Deus na Babilônia. Agora, uma coisa interessante é que Deus usa a influência poderosa de seus filhos para converter outros. Deus sempre quis que o seu povo de Israel fosse luz para os gentios. Agora, Deus usa o coração do rei Nabucodonosor, que até esse momento estava um pouco sensível em ver esses jovens judeus seguindo aquele regime, serem mais sábios que os outros. Deus queria trabalhar através desses jovens no coração do rei Nabucodonosor, e através de um método bastante conhecido naquele tempo, Deus começa a agir. Daniel capítulo 2, verso 1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. O rei Nabucodonosor teve um sonho estranho, porque ele acordou no meio da noite, e ele chama os seus sábios, encantadores, feiticeiros, para que lhe revelassem o mistério daquele sonho e dessem a interpretação. Estes homens, porque eram trapaceiros, apenas diziam ao rei: conta-nos o sonho, e nós daremos a interpretação. Mas o rei havia se esquecido do sonho, pela providência divina, para que fossem revelados, para que fossem desmascarados. Todos os feiticeiros do mundo, eles não sabem nada. Agora, o rei mandou: matem a todos esses. O rei ficou furioso. Eu vos treinei, investi dinheiro, tempo com vocês, e não conseguem me dizer uma coisa tão simples. Eles acabaram dizendo: não existe na terra um rei que tenha pedido algo assim, porque ninguém pode revelar esse mistério senão os deuses. E eles não moram com os homens. O rei ficou furioso demais, mandou que matassem todos os sábios da Babilônia. Só que, infelizmente, embora não tivessem sido chamados para aquele momento, Daniel e seus 3 amigos, que também faziam parte da classe desses sábios, tinham que morrer. Foi então que Daniel e seus 3 amigos pediram ao rei um tempo. Eles revelariam o sonho e dariam a interpretação. Daniel foi orar com seus amigos. Por que o rei Nabucodonosor aceitou? Porque conhecia muito bem esses 4 jovens, sabia muito bem que eles eram sérios. Agora, numa noite, Deus, o revelador dos mistérios, veio a Daniel. Daniel capítulo 2, verso 19, lemos. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Queridos, foi revelado o mistério, o sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. É um sonho muito significativo até os nossos dias. Então vejamos o que esta profecia quer nos dizer. Aqui está o sonho do rei. Ele viu uma estátua, amados irmãos, uma estátua
com estas características. Eu vou pedir para colocarem aqui um vídeo. O vídeo da estátua, aí está. Estamos vendo com uma cabeça de ouro, peito e braços de prata. Este é o sonho do rei Nabucodonosor. Os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e barro. Mas o sonho não para por aqui. Enquanto o rei via a estátua formosa, uma pedra surgiu do céu, sem auxílio de mãos, sem influência humana. Veio destruir os pés da estátua em parte de ferro e barro. Se tornou uma montanha e permaneceu para todo sempre. Este era o sonho do rei Nabucodonosor. Imagine, amados irmãos, a face do rei Nabucodonosor. Uau, Daniel, é isso mesmo que eu sonhei. É isso mesmo. Se Daniel fosse um mero político que quisesse recompensas, que quisesse dinheiro, ele teria parado por aí. Rei, eu já revelei o sonho, agora dá-me a minha parte. Mas Daniel tinha uma mensagem de Deus. Uma mensagem para o rei Nabucodonosor e para nós hoje. Daniel começa agora a interpretar o sonho com muita firmeza. Daniel 2, verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino. Daniel termina. Tu és a cabeça de ouro. Uau! O rei Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Então significa que a estátua que o rei havia sonhado representam reinos que se sucederiam na terra. O rei Nabucodonosor com seu reino de Babilônia são representados nessa enorme estátua pela cabeça de ouro. Os historiadores antigos descrevem Babilônia como uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos, as muralhas, o rio Eufrates que cortava a cidade de Babilônia, era tudo maravilhoso. Agora vejamos que na estátua, a cabeça de ouro representa a Babilônia, o reino que durou, que teve o seu apogeu de 605 a 539 a.C., um domínio de aproximadamente 66 anos. Agora, Daniel tinha que continuar com a interpretação. Ele não estava ali simplesmente para agradar esse rei orgulhoso. Ele tinha uma mensagem de Deus. Queridos, a mensagem de Deus pode ser dura em alguns momentos, mas ela tem que ser pregada. A mensagem de Deus não é para acariciar o nosso ego. A mensagem de Deus é para nos quebrantar, nos transformar à imagem de Cristo e nos colocar no nosso lugar como servos, não como senhores, como servos. Daniel diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Uau! Eu acho que agora o rei ficou preocupado. Aquele sorriso de alegria por ser a cabeça de ouro acabou. Daniel olha com firmeza. Depois de ti virá outro reino. Queridos, o rei Nabucodonosor não acreditava nisso. Não acreditava mesmo que no capítulo 3 ele construiu uma estátua semelhante a esta, mas toda ela era de ouro. Para dizer o quê? O meu reino não vai passar. Não virá o peito e os braços de bronze, não. O peito e os braços também de ouro. Os quadris de ouro. Os pés de ouro. Tudo de ouro. Ele estava desafiando a profecia bíblica, mas isso aconteceu. Babilônia foi destruída. Vemos aqui, os arqueólogos escavaram lá, no Iraque. Descobriram alguns tijolos que o próprio rei Nabucodonosor, vejamos que os fatos bíblicos são verídicos. Ele falou o seguinte, para o espanto dos homens, construí esta casa, esses portais, para o espanto de multidões de pessoas, com beleza que adornei, que dure para sempre. Vejamos, o rei Nabucodonosor diz, que dure para sempre. Babilônia que dure para sempre. Vemos outro homem aqui, Saddam Hussein. Em 1986 tentou reconstruir Babilônia. Estamos vendo aqui. Mas esses homens estavam batalhando contra a profecia bíblica. Babilônia chegou ao fim. No dia 12 de outubro de 539, enquanto Belsazar, um dos sucessores de Nabucodonosor, estava dando um banquete na sala real, com milhares de convidados, bebendo, se embriagando, foram tomar aqueles utensílios que Nabucodonosor roubara de Jerusalém para tomar vinho e profanar o nome do Deus de Israel. Naquela noite,
A Bíblia diz que uma mão apareceu escrevendo estas palavras. Mene, mene, tekel, parsim. Deus contou o teu reino, foi tirado de ti. Deus vai dar esse reino aos medos e persas, que na verdade naquela noite já haviam cercado Babilônia. Mas como os muros de Babilônia eram tão altos, eles começaram a desviar o curso do rio Eufrates, redirecionando seu fluxo, levando o nível do rio a baixar para que os soldados entrassem pelo túnel. Isso aconteceu. Invadiram a cidade de Babilônia, mataram todos. A Babilônia caiu. Aqui está o rei Ciro. O rei Ciro com seus soldados, invadindo Babilônia nesta noite de 12 de outubro de 539. Surge o segundo império, representado pelos peitos e braços de prata, que é o reino da Medo-Pérsia, que durou de 539 a 331 a.C. Mas Daniel continua a interpretação do sonho, falando agora sobre os quadris de bronze. Ele diz: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Medo-Pérsia foi destruída também pelo reino grego, pelo Império Grego, em 331. Por este jovem Alexandre o Grande, um jovem que queria dominar todo mundo. Os seus soldados aqui o detiveram. Ele queria dominar todo mundo, mas infelizmente, com 33 anos, ele morreu. Uma morte misteriosa, uma morte sinistra. Agora, continua aqui a profecia. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará tudo. O império representado pelas pernas de ferro é Roma, o império poderoso que durou de 168 a.C., quando destruiu os gregos, até o ano 476 depois de Cristo. Teve um tempo muito vasto. Vemos que de fato este império foi terrível, assustador. Imperadores terríveis. Herodes, o imperador Nero, que matou sua mãe, incendiou a cidade de Roma para colocar a culpa nos cristãos. O imperador Sétimo Severo, Maximiliano, o imperador Trajano, vários outros, Diocleciano, o imperador Constantino, todos eles surgiram e viveram no tempo do Império Romano. Vemos aqui o exército romano, queridos. Eles estavam super preparados. Mas a história não para por aqui. Continua o verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Os pés, em parte de ferro e barro, representam um reino dividido. Significa que Roma, de certa maneira, não seria conquistado por um outro reino, mas apenas sofreria uma divisão. Sofreria uma divisão. Queridos, a profecia bíblica e a história se encontram aqui. Há um casamento completo entre a história e a profecia. Isso aconteceu de fato, queridos. Roma começou a sofrer uma influência das tribos bárbaras, que foram minar a sede do Império Romano do Ocidente, em Roma, porque havia o Império Romano do Oriente, em Constantinopla. Agora, nós vemos que essas tribos formaram 10 nações. 10 nações naquele tempo. Vemos aqui, por exemplo, anglo-saxões, que formaram a Inglaterra, os francos, que formaram a França, suevos, são os portugueses, os nossos colonizadores. Temos os visigodos, os espanhóis, vândalos, érulos, burgundos, alamanes, ostrogodos, lombardos. Essas 10 tribos dividiram Roma. 3 delas foram abatidas pelo surgimento, como diz Daniel capítulo 7, do chifre pequeno. Falaremos disso nos próximos estudos. Então, as pernas de ferro são a Europa dividida, em outras palavras. A profecia continua. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Haveria uma tentativa para unir novamente Roma. Haveria uma tentativa para restabelecer a força do Império Romano. Misturar-se-ão mediante casamento. Mas não se ligarão um ao outro. Deus não está dizendo que talvez não se ligarão um ao outro.
Deus não está a dizer que se eles não puderem, se eles não conseguirem. Deus está a dizer que não se ligarão. É um decreto divino, amados irmãos. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Assim como o ferro não se mistura com barro, falou Deus. Isso não vai acontecer mais. Queridos, num museu na Dinamarca, existe uma árvore genealógica das famílias reais europeias. Queridos, a maior parte das famílias reais europeias, na verdade, casaram-se entre eles. Procuraram dessa forma unir a Europa de novo. Mas a Bíblia diz que, por mais que se misturem, mediante casamento, jamais se ligarão. Assim como o ferro e o barro não se misturam. Vemos aqui a Rainha Vitória. Dela surgiu uma descendência de reis que formaram os reis da Europa. Estamos vendo aqui. Mas não estão conseguindo se ligar, porque isso é uma profecia. Aqui está a Rainha Vitória, que é a avó da Europa. Vemos aqui, amados irmãos. Mas ela não conseguiu também. Agora Daniel chega ao clímax da interpretação do sonho. Vimos aqui, amados irmãos, vemos aqui Daniel 2, verso 44. Mas nos dias destes reis, amém? Que reis? Da Europa dividida. Da tentativa para unir Roma novamente. Da tentativa para unir a Europa. Nos dias desses reis, o que é que Deus fará? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, queridos. A boa nova para o mundo. O mundo não vai terminar com uma bomba nuclear. O mundo não vai terminar com uma invasão alienígena. O mundo não vai terminar com a explosão. O mundo vai terminar com a gloriosa volta de Cristo. Aquela pedra que foi destruir os pés da estátua representa a vinda gloriosa de Jesus Cristo a esta terra para implantar o reino eterno. Um reino que não será jamais destruído. Amados, nós estamos lidando com profecia. Estas não são coisas que podem ou não podem acontecer. Não, estas coisas não dependem. É um decreto divino. Vemos aqui, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Estamos vendo hoje a profecia se cumprindo. Estamos vendo a Europa tentando se unir, o mundo tentando se unir. O mundo tentando restaurar o Império Romano. O mundo batalhando contra a profecia bíblica. Mas eles não estão conseguindo. Porque Deus disse, não se ligarão um ao outro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu trará um reino que não será jamais destruído. Aquela pedra, amados irmãos, aquela pedra é isto. É Jesus Cristo voltando em glória e majestade com os seus santos anjos. Deus está trazendo um novo reino, onde não haverá morte, nem dor, nem sofrimento, não haverá guerra, não haverá fome, não haverá miséria, não haverá rivalidade entre as nações, não haverá rivalidade entre as pessoas. Aceita a vida hoje. Aceita a vida hoje. Porque Deus tem o melhor para si. Vamos orar. Obrigado, amado Jesus, por esta promessa maravilhosa. Porque não estamos esquecidos neste mundo. Há um Deus que tem a mão segurando a história. E esse Deus está voltando. Logo, logo, Senhor, este mundo caótico de pecado, este mundo capturado por Lúcifer, chegará ao fim e Cristo vai implantar o seu reino eterno. Nós queremos estar do seu lado, ó Pai. Nós queremos estar do seu lado, ó Pai. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. O vejo no próximo tema, que será maravilhoso. Convide mais pessoas para que possam ser impactados com esta mensagem de esperança. Ora vem, Senhor Jesus.